Oi pessoal, tô aqui com minha mãe. A gente vai falar autismo. Luiz Cameração. Papo Inc. 6. Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar do autismo e das repercussões sensoriimotoras que o autismo traz para a criança, né? O autismo é um transtorno neurobiológico, né, que promove disfunções cerebrais mínimas. Em geral, quando se faz um exame de ressonância, não se vê alterações. Quando se vê, as alterações são nas estruturas, no sistema límbico, principalmente nas amígdalas, né? Que é um par de estruturas neuroanatômicas responsável pelo controle das emoções e da expressividade social do indivíduo. É por isso que o autista tem dificuldade na interação social. O paciente com autismo também tem dificuldade e algum comprometimento no lobo pré-frontal e no lobo frontal, então ele tem dificuldade no controle inibitório, sem contar das outras alterações concernentes à sensibilidade alterada, que pode ser para hipo ou para hiper, né? Tem crianças com autismo que são hipossensíveis, caem, se machucam e nem choram, outras são hipersensíveis, têm um limiar de dor aumentado. Não existe um padrão e a gente não consegue colocar todas as pessoas com autismo no mesmo saco de batata, costumo dizer isso. E a gente precisa entender de que maneira a fisioterapia pode ajudar. Em geral, até no nosso meio, já tive colegas que me perguntaram: Nádia, mas para que até fisioterapeutas mesmo, sem contar outros profissionais da área de saúde que trabalha com estimulação essencial e oportuna, de que maneira mesmo a fisioterapia pode contribuir no desenvolvimento do autista, já que ele anda, faz tudo? Então, pessoal, algumas crianças com autismo podem ter atraso no desenvolvimento. Essas crianças, certamente, elas vão chegar para a gente, para nós fisioterapeutas, mas ela não chega com diagnóstico de autismo. Em geral, o autismo, o diagnóstico, a suspeita, né, se estabelece, as características mais expressivas se estabelece lá por volta dos 18 meses e por volta dos 3 anos se consegue fechar um diagnóstico. Hoje em dia, cada vez mais cedo. Inclusive, eu estou elaborando um curso agora sobre os 19 pontos, né, sinais característicos observados nos primeiros 12 meses. Então, o diagnóstico do autismo ele é muito difícil. E as características como interação social, linguagem, fala, comportamento, a criança começa a desenvolver essas habilidades mais adiante, né? Interação social, ter contato com outras pessoas, às vezes as características só se expressam mais adiante. Ou às vezes a criança pode ter um autismo regressivo por conta da poda neuronal lá por volta de 1 ano e 6 meses. Então, em geral, quando ela vem pra gente cedo, ela vem por um atraso. Em geral, uma criança hipotônica, é aquele flop baby que eu falei semana passada, é aquele bebê que tem dificuldade de fazer as transições posturais, aquele bebê que tem pouca exploração, pouco contato visual, um bebê que tem dificuldade na coordenação visomotora, porque ele tem dificuldade de olhar no olho, um bebê que não gosta de toque, que não explora muito o ambiente. E muitas vezes a gente trabalha essa criança, estimula, oferece oportunidade, ela anda e a gente dá alta. E mais adiante a gente vai descobrir que essa criança, né, se fechou um diagnóstico de autismo. As crianças que não apresentam atraso, em geral, eles não passam pelo fisioterapeuta. Por quê? Porque eles andam, se desenvolvem. Mas essa criança com autismo é uma criança dispráxica, uma criança desajeitada, uma criança que tem dificuldade no controle motor, na programação motora, uma criança que tem dificuldade de integrar os dois lados do corpo. E emoção, sentimento, comportamento é corporeidade, é interocepção, é esterocepção, é propriocepção. E o que é isso? Tanto nome difícil, né, gente? A propriocepção é a capacidade que a gente tem de localizar nosso corpo no espaço. A
interocepção, são as sensações, a sensibilidade tátil, térmica, dolorosa. E a pessoa com autismo, ela tem dificuldade de integrar essas sensações e de se expressar. Algumas crianças têm hipossensibilidade, outras têm hiper. Então, hoje em dia, a gente já aplica escalas onde a gente consegue, dentro do domínio psicomotor, observar como as alterações de comportamento, as alterações de fala e linguagem, que muitas vezes o autista não consegue se expressar, afetam no desenvolvimento. E aí a gente sabe que o corpo fala, a gente se expressa, a comunicação não é só pela fala, pela linguagem. Então, considerando que o desenvolvimento é uma sequência, né, de comportamentos que se sucedem e que um depende do outro, a gente sabe que o desenvolvimento sensório-motor e da linguagem é o primeiro desenvolvimento que existe. Depois vem a abstração, o cálculo, a memória. E tudo isso é pré-requisito para as fases posteriores. Então, se a criança não tem uma boa integração sensório-motora, um bom controle motor, tudo isso vai trazer repercussão no aprendizado. Então, a abordagem da fisioterapia é fundamental no tratamento, né, na abordagem, no cuidado com o paciente com autismo. E a gente sabe que as técnicas, os métodos, a gente lança a mão da cinesioterapia tradicional, mas principalmente dos métodos. Os franceses têm muito a contribuir, o Mézières, né, o método Mézières, o GDS, são técnicas que eu fiz lá atrás e que na época eu não compreendia de que maneira eu podia ajudar a criança com transtorno. Hoje eu entendo. Hoje eu trabalho no centro de referência de crianças com transtorno e neurodesenvolvimento e vejo como a criança com autismo tem alterações biomecânicas, né? O olhar para baixo, né? Cabeça anteriorizada, porque tem dificuldade de olhar no olho, aí os ombros meio enrolados, aí a criança tem às vezes uma hipotonia, tem uma insuficiência do glúteo máximo, que é um músculo fundamental para a estabilização da postura de pé. Às vezes a criança tem dificuldade de regular o movimento, às vezes desenvolve o andar na ponta dos pés e isso vai levando, se não tratado, se não ensinar a criança como fazer o choque de calcanhar, como é que ele anda. Futuramente ele pode evoluir com alterações bioquímicas no músculo, encurtamentos, escoliose, né, porque ele tem dificuldade da simetria. Então, olha, a fisioterapia tem muito a contribuir com a macromotricidade, com a organização da postura, com o desenvolvimento, o planejamento motor e ajudar a pessoa, a criança com autismo, no controle inibitório, que é fundamental nas questões das estereotipias. Eu demoraria aqui uma eternidade falando de como a gente pode contribuir. Então, se você tem um filho com autismo e ele nunca fez fisioterapia, leve ele para fazer uma avaliação. A gente usa escalas validadas, uma bateria de avaliações, onde a gente pode identificar, né, a peculiaridade de cada criança. Às vezes a criança tem um autismo leve, não apresenta nenhuma desordem sensório-motora. Tem outras que são extremamente desorganizadas, apresentam estereotipias. Os meninos muito mais que as meninas, mas as meninas também, né? Até porque o autismo é muito mais prevalente nos meninos, mas as meninas têm comportamentos de ansiedade, de timidez, de introspecção, e tudo isso leva a alterações biomecânicas. Se seu filho ainda não é acompanhado por um fisioterapeuta, converse com seu médico, o neurologista ou psiquiatra que acompanha seu filho, e ele vai poder avaliar e pedir um parecer do fisioterapeuta. E é isso aí. Muito obrigada pela oportunidade. Lembrando que autismo não é doença. Desde 2013 foi considerado uma deficiência. Muitas vezes existe uma barreira social imensa. As pessoas, quando a gente está diante de uma criança com síndrome de Down, está na cara, né? O olhinho puxado, as características, as pessoas compreendem, às vezes, as alterações comportamentais que podem existir. Porque às vezes a criança com síndrome de Down tem um diagnóstico dual, 15 a 20% podem ter autismo, apraxia de fala, mas a criança que tem só autismo, muitas vezes ela é confundida
pelas estereotipias ou pelo comportamento, como uma criança birrenta, como uma criança sem limite. E na verdade é porque ela não foi organizada sensorialmente falando. A corporeidade daquela criança não foi trabalhada. E a gente tem muito que ajudar. Então, a equipe, o cuidado, né, centrado na família, o cuidado multiprofissional, ele é fundamental. Uma área apoia a outra e trabalha todas as peculiaridades, especificidades. Lembrando que cada caso é um caso, cada criança apresenta uma necessidade, uma demanda específica e nós estamos aqui, né, do INC, com esse cuidado. A gente elabora PTS, o Projeto Terapêutico Singular, justamente para discutir a necessidade de cada criança. Trabalhamos com circuitos psicomotores, trabalhamos sessões interdisciplinares conjugadas, às vezes o físio junto com o TO, o físio com o fono, o físio com o psicólogo. Às vezes a gente usa, né, a ciência ABA para nos apoiar, para acessar a criança e por aí vai. Convido você, se tem dúvida, estou à disposição para esclarecer e muito obrigada por mais esse Papo INC 6.